Tirar minha máscara. Ufa! Boa tarde, paz do Senhor Jesus. Boa tarde para você que está em casa. Eu não sei para onde eu olho aqui. Cadê? Lá, né? Ai, gente, olha, um cheiro, um beijo para você que está em casa. Você que de repente até tentou, né, se inscrever, mas que bom. Isso é um bom sinal, né? Que essa tarde já estava no coração de Deus e que tem a confiança e a credibilidade. Rapidinho aí as inscrições se encerraram. A gente sabe que a gente está vivendo um momento atípico, né, gente? São 6 meses, mas a gente não se acostumou ainda, não é verdade? 6 meses que a gente sai, esquece, volta para buscar a máscara. Quem já fez isso aqui? Gente, essa semana, né? Pelo menos lá na minha casa, já contamos 6 meses, desde que as crianças, que não são mais crianças, né, pararam de ir para a escola e que a gente ficou naquele momento mais tenso, já são 6 meses. E ainda essa semana eu entrei no elevador para ir trabalhar e voltei porque eu esqueci a máscara. Nem no elevador não podia entrar sem máscara. Então, é um momento que a gente até se adapta, né, com algumas questões, mas a gente ainda se pega e se flagra fazendo algumas coisas que realmente não fazem parte, pelo menos da nossa cultura, e nem do nosso querer, né? Talvez é o nosso cérebro aí, de alguma maneira, reagindo e dizendo, não é isso aqui que é o normal, por mais que queiram dizer que é o novo normal, mas, enfim, é o que tem, como dizem, né? A gente está aqui, todo mundo muito bem protegido aí, tudo muito bem organizado. Eu quero desde já agradecer a pastora Renata Leonel, pastor Edivaldo, pastora Nádia, pastor Roberto, toda a equipe dessa igreja. Vocês são muito queridos, vocês são uma família que mora no nosso coração e realmente o Senhor nos uniu, né? Quando nem imaginávamos, né? E é tão bom poder estar aqui nessa tarde. Quero agradecer também a você que está aqui me ouvindo. E, mais uma vez, quem está em casa, como a pastora Renata disse, eu sou esposa do pastor Aécio, juntos pastoreamos a Assembleia de Deus Ministério Logos, em Guarulhos. Sou casada há 22 anos, tenho 42 anos de vida, tenho 2 lindos filhos que eu falo que são as crianças, mas não são mais crianças, né? Meu filho mais velho tem 19 anos, se chama Kemuel Bernardo. E a minha filha tem 16 anos, se chama Candace. Está tudo na Bíblia, fica tranquilo. Eu sou baiana de Vitória da Conquista. Eita, quem é baiana aqui? Ô, Glória! Ei, meu Deus, não tem um lugar para chegar para não achar um conterrâneo. Isso é bom demais. Por isso que é bom a gente estar em São Paulo, né? E eu fico muito feliz com essa tarde, como a pastora disse. Eu sou psicóloga, eu atuo na área hospitalar e na área clínica, né? Eu atuo no meu consultório, lá em Guarulhos, mas eu também trabalho com área hospitalar, na verdade, numa demanda assim, muito específica de um público, né, de pacientes que não... Sempre quando eu falo que trabalho no hospital, alguém fala, qual hospital? Não é conhecido porque é numa demanda assim, bem específica, é uma clínica, né, com um regime hospitalar. E essa instituição tem 6 unidades espalhadas pela capital de São Paulo e recebe pacientes graves para longa permanência, para cuidados paliativos ou em reabilitação. Então, é um trabalho diferenciado, não convencional, não é assim, PS, que tem pronto-socorro, internações de todas as instâncias, né, ou dentro de todos os contextos, mas é aquele paciente que, por exemplo... teve alguma patologia ou teve alguma intercorrência, um acidente, alguma questão na sua vida que o levou para um hospital. Normalmente, a grande maioria é dentro desse contexto. Então, levou para o hospital, ele ficou ali internado, ele fez cirurgia, ficou em UTI, às vezes precisou ser entubado. E depois de um tempo, ele precisa ter alta daquela instituição, dos hospitais que vocês conhecem, porque ali já cessou o tratamento. Então, o que tinha que ser feito em termos de cirurgia, de cuidados clínicos, de atenção e de assistência para aquele paciente ali cessou, e aí ele é encaminhado ou para o home care, que é o que a maioria conhece, né, que vai ser tratado em casa, cama hospitalar, equipe, 24 horas, ou 12 horas, ou 7 horas, isso vai depender do caso, ou ele vai para uma instituição como essa que eu trabalho. Então, eu faço esse trabalho de acolhimento e de atendimento ao paciente quando ele é consciente,
quando ele vai ali, para aquela instituição consciente para ficar internado, ou para a família, ou para ambos, porque às vezes o paciente ele é totalmente sequelado, após um AVC, um aneurisma, ou um final de vida em razão de alguma patologia gravíssima, ou um acidente automobilístico, ou uma queda, não importa, mas se ele está sequelado, né, não contactua, não é responsivo, então a gente vai lidar com aquela família e eu dou esse apoio, suporte psicológico, encaminhamento e orientações. Então, eu trabalho dentro de um ambiente que é tensional também, e com essas demandas, assim, bem, como dizem por aí, bem punks, né? bem expressivas, bem intensas. E agora, nesta pandemia, nós estamos já com uma nova demanda, que são os pacientes sequela pós-Covid, né? Então, nós já temos também essa realidade de atender pacientes que ficaram 2 meses entubados por conta do Covid, 3 meses entubados, e aí estão reabilitando, agora estão voltando a falar, aprendendo, fazendo a reabilitação para os movimentos, e aí a gente faz, então, todo esse suporte. Pensando em tudo isso, sempre que eu venho falar sobre saúde emocional, sobre essa questão da estabilidade nas emoções, eu não posso deixar de falar da minha experiência, de vivenciar. Eu trabalho desde 2017 nessa área hospitalar, praticamente todos os dias a gente estava ali falando sobre esse negócio de usar máscara, que a gente sabe que é o melhor, é o ideal, e façam isso, por favor, mas a gente não vê a hora de chegar em casa para tirar. E eu, por exemplo, trabalho em hospital, então não tiro mesmo, né? Mas, como eu falei no início, ainda assim não me acostumei. E pensando sobre tudo isso, a gente vai ouvindo os discursos, né? Ou da família, ou daquele amigo que acompanha aquele paciente, ou do próprio paciente, do quanto ele gostaria de ter feito coisas diferentes na vida dele, do quanto ele teria tomado decisões diferentes para que naquele momento ali no leito ele não se arrependesse, ou ele não tivesse angústias, ou o filho que vai ali e que lida comigo enquanto psicóloga tem que falar para mim que traz culpas por não ter dado a atenção devida à mãe, ao pai, e agora o pai está ali entubado, o pai está ali cheio de aparelhos, sem poder ouvir, sem poder expressar e muito menos absorver, assimilar o sentimento que o filho quer agora recuperar, né? Que é o todo cuidado, ok, enquanto tem vida tem que fazer mesmo, mas e aí é o momento da gente repensar e refletir o que hoje eu posso fazer, o que eu preciso valorizar na minha vida, dentro das questões dos meus relacionamentos, das minhas demandas pessoais, e que eu preciso rever, que eu preciso reavaliar, e como é um termo tão usado ultimamente, o ressignificar, né? Dar um novo segmento, um novo significado e um novo conceito a algumas coisas da minha vida que às vezes eu me apego demais, e para quê? Aí você está lá vivendo uma experiência agora tão difícil dentro de uma clínica internada, você fala, puxa vida, eu teria feito tal coisa diferente, eu teria perdoado, eu teria evitado aquela confusão que me levou a ficar 3 anos sem falar com meu irmão, eu teria viajado mais, eu teria pensado em mim em muitos momentos, eu teria cuidado da minha saúde melhor, eu teria parado de fumar, quando todo mundo falava, não é a nossa realidade aqui, obviamente, mas eu estou trazendo de um modo geral, que as pessoas têm esses questionamentos. E aí, eu me sinto também na responsabilidade, quando eu sou convidada para falar sobre questões emocionais, de alertar e de trazer para hoje o que eu posso, ao sair daqui, repensar. O que depende de mim para que essa minha saúde emocional e para que a saúde emocional daquele que convive comigo seja melhor, né? Então, eu quero bater um papo aqui com vocês, e a pastora até falou aí, se você tiver uma dúvida, e eu estou aqui pronta, com muito prazer, para a gente, né, trocar essas ideias, não sendo possível, ou em razão do tempo, ou qualquer uma outra questão, eu me disponho, né, eu estou à disposição de vocês para um contato posterior. E aí, quando ela falou sobre isso, eu sempre sugiro que a gente trate dessas questões da maneira mais didática possível. Eu gosto dessa linha, eu não tenho interesse de trazer para você aqui construtos, né, filosóficos, conceitos e coisas que você vai ficar olhando para mim falando, oi, não entendi nada, a pastora falou lá, 40 minutos eu só entendi uma frase. Não, para quê? Né? Então, acho que não é isso que vale a pena. Mas é trazer para a nossa realidade com uma linguagem
o mais simples possível, daquilo que eu posso exercer em você, no sentido de te fazer pensar e de refletir. Não vim colocar peso em você. Não vim colocar peso. Pelo contrário, eu quero te ajudar. Você sai daqui e já deixa ali no meio da rua, já joga um bocado de coisa. Aliás, a gente já vai fazer isso aqui no altar. Bagagens que você tem e que você está carregando e que você olha e você fala, gente, mas para que eu estou carregando isso? Eu vejo isso, via isso nos meus filhos, né? Meu filho tinha uma mania de entrar no carro, a gente pegar da escola e ele vinha com a mochila. Às vezes entrava em casa e ia fazendo uma coisa e outra. Eu falava, filho, a mochila nas costas. Ah, é mesmo, porque estava tão acostumado com aquele trajeto e com o peso que se esquece. E eu estou dando um exemplo simples, mas quantas vezes a gente faz isso? Você está arrastando uma bagagem emocional por meses, por anos, e aí alguém ministra sobre a sua vida, ou o Espírito Santo chama a sua atenção, te alerta. Na verdade, Deus está fazendo isso o tempo todo com a gente. A gente que às vezes é insensível, a gente fica olhando tanto para o problema que esquece de ouvir Deus. Deus está ali o tempo todo querendo te abraçar, te acolher e te dar suporte e te fazer perceber que você pode largar essa bagagem aos pés da cruz, no altar de Deus, através da oração. Você pode deixar essa bagagem, abrir mão, e a gente fica arrastando aquilo, né, por tanto tempo. E aí, quando a gente fala de saúde, antes da gente entrar, eu trouxe até alguns slides aqui que a gente vai colocar. A OMS, porque quando você fala assim, fulano é saudável, puxa vida, eu queria ser como aquela amiga, ai, fulana, olha, ela é tão saudável emocionalmente ou fisicamente. O que é saudável? O que é ter saúde? Às vezes, a gente até desiste de procurar uma vida saudável. A gente desiste de buscar isso, de correr atrás, porque a gente construiu uma referência, um conceito equivocado. Para eu me considerar saudável, eu preciso emagrecer 40 quilos, eu não posso jamais espirrar, eu não posso ter coriza, eu não posso ter uma dor de cabeça, se aparecer qualquer coisa, eu não sou saudável. Para eu ser saudável, eu não posso chorar nunca. Para eu ser 100% saudável, eu jamais posso me ver angustiada e nem me aborrecer, nem me estressar. E não posso ter TPM. Já era, amigas, que faremos? Quem aqui, né, não passa por tantas instabilidades? A nossa vida é uma roda gigante, né? E, aliás, nós acabamos de cantar aqui 2 canções que falam muito sobre isso, sobre o nosso viver, né? A primeira canção que a pastora ministrou aqui, de você muitas vezes se ver num dia que é temporal. Tem dia que não tem sol, não, né? Não tem aquele sol bonito para você tirar foto e postar no Insta, nem no Facebook. É dia de temporal que não dá para abrir a janela. Tem dia que é dia escuro, que é 10 horas da manhã, mas está tudo cinza. E eu estou falando, você sabe. Não estou me referindo apenas à questão climática em si, mas eu estou falando das nossas emoções. E tem dia que é sol, pode estar de noite, mas a gente está ensolarada. A gente está se sentindo, né? E aí, quando você se percebe nesses dias de vale e dias de monte, e você fica assim pensando, e agora? Não sou normal. Sou doente. Será? A OMS, a Organização Mundial de Saúde, ela considera que o conceito de saúde, de ter saúde, ele transcende. Ele está muito além da questão da ausência de doença. Então, já começa por aí. Vamos desmistificar. Ser saudável não é não ter doença. Entende? Porque todos nós aqui temos alguma coisinha. Uma rinite, né? Uma hérnia de disco, né? Temos alguma questão, uma disfunção hormonal. Então, não é por aí, né? E todas nós também temos descompensações emocionais. Então, para que você já também desconstrua essa coisa aí em você, para que você não fique olhando para o outro, principalmente aquela da internet. A blogueirinha, as referências,
que são equivocadas, de saúde, de corpo definido, de gente que está na pandemia malhando todos os dias, que não abriu, não escorregou e nem jacou nem um dia nessa pandemia, não comeu nada fora da dieta. E você fala, meu Deus do céu, só eu sou doente. Eu não fiz, eu não consegui. Eu falei para mim mesma, essa semana eu vou aproveitar que eu estou em casa, vou fazer exercício, vou arrastar o sofá, eu vou fazer não sei o quê, eu vou comprar os chás, que é 3 chás agora, né, amigas? É o chá 1, chá 2, o chá 3, aí tem o pacote verde, tem o vermelho, tem o amarelo, e eu vou fazer não sei o quê, eu vou encher minha geladeira de legumes e vou comer só salada. Aí você fica olhando para os stories no Instagram e no Facebook das blogueiras, e você fala, não, só eu sou anormal, só eu que escorreguei, só eu tive crise, só eu tive insônia, só eu dei uma crise de choro. Não, querida, ó, fica tranquila, isso é só conversa de rede social, viu? Muita coisa, lamentavelmente a grande maioria, é propaganda. Né? E aí a gente não pode se assemelhar ou se comparar, porque você vai ficando adoecida. Então, o que é ter saúde emocional? Né? É um nível de eficácia funcional. É um nível de eficácia funcional, metabólica, de um organismo. Ok? Então, você está estabilizada, né? Você está se sentindo mentalmente, fisicamente, com bem-estar, você está percebendo que você teve uma situação que te levou a um choro, que te deu uma surtada, que você ficou mal, mas aí aquilo não ficou perdurando por semanas, por meses, por anos, né? Então você entende que aquilo é ocasional, foi um momento, e que todo mundo tem isso. Então eu vim aqui falar para você que saúde emocional está muito mais ligada à sua estabilidade e à maneira como você administra as dificuldades, os problemas e as intercorrências internas, né, emocionais e mentais, e também as questões físicas, que não é a minha área, mas a gente sabe que você, quando está acometido de uma doença emocional, obviamente, certamente, ela também vai atingir o seu físico, ok? Vamos lá, vou pedir para que passe aí, eu vou acelerar um pouquinho, algumas coisas eu só trouxe a título de informação mesmo. Deixa eu tomar uma aguinha. Pode passar para completar esse slide aí, isso. Então, eu coloquei ali para você ver a forma como gerenciamos as nossas emoções. A maneira como eu lido com as minhas emoções vai determinar as minhas decisões, o meu estilo de vida, a minha relação com o outro, né? Como eu lido com os meus sentimentos e como eu lido com as emoções, né? Então isso está ligado à maneira como eu administro isso. Então eu vou falar um pouquinho na frente das habilidades e aí eu vou discorrer dando algumas dicas aqui do que a gente pode repensar na nossa vida. Então eu queria trazer aí o que eu falei agora da maneira como a gente lida com as emoções. É a maneira que vai determinar as minhas decisões, né, a minha relação com o outro, o meu autoconhecimento. E aí, o que é? Como é que funciona? Que diferença tem de emoção para sentimento? Pode passar aí para a gente entender esse conceito. Então, o que são as emoções? Pode colocar aí, completar o quadrinho. Eu estou contando aqui com a ajuda da pastora Nádia. Muito obrigada. Opa, volta um. Que acho que foi... Isso. O que são as emoções? A emoção, ela é gerada na mente, tá? Então, em primeiro lugar, ela é gerada ali na nossa mente, no nosso cognitivo, e ela faz a pessoa agir, né? Imediatamente, quando eu tenho uma emoção, ela está atrelada a uma ação. Se entrar aqui um cachorro bravo, não vai entrar, mas só para dar um exemplo. Não, se entrar uma barata aqui, eu sou a primeira a dar um pulo. Ou seja, visualizar a barata, porque eu tenho um pavor, visualizar a barata gerou em mim uma emoção e imediatamente uma ação. Uma vai subir na cadeira, a outra vai ficar parada, a outra vai gritar, a outra vai agarrar na outra, a outra vai pisar, vai lá e vai chutar, vai matar. Então, essa emoção
do medo, né? Essa emoção do ver a barata vai gerar em mim uma ação. E aí, isso envolve manifestações fisiológicas e físicas. Físicas, acabei de falar, você pula, você se treme, você sobe na cadeira. Fisiológicas, pode te dar um ataque cardíaco, o coração começa a acelerar diante de uma situação de medo, por exemplo. Sudorese, você começa a suar, dá uma dor de barriga, dá uma cólica, dá dor de cabeça. Então, são reações fisiológicas, ok? E ela é perceptível. Então, as emoções, elas são perceptíveis e são sinalizadas através de expressões. Gritou, fez cara feia, fez uma expressão mais rígida. Tudo isso está relacionado à emoção. E também quando você fica apático. Alguém pode reagir emocionalmente, tipo, fingindo demência, porque está fingindo, cara de paisagem. Mas por dentro está... Mas é a maneira daquela pessoa expressar a sua emoção. Pode passar. Vamos ver o que são, então, os sentimentos. Eu estou dando uma aceleradinha para a gente aproveitar mais. Então, o sentimento é o resultado dessa experiência emocional. Primeiro, eu tenho a emoção, que ela começa na mente, me faz ter uma reação. E aí, o resultado da minha experiência emocional, do ver a barata, do estar diante, ver um acidente, presenciar alguém passando mal, ou de uma situação de trauma, de estresse, não importa, ela gera em mim um sentimento. Pode passar. Isso, pode completar esse slide aí. Acho que mais um. Foi... Então, assim, o sentimento é o resultado da experiência emocional, né? As reações geradas pelas emoções de forma consciente serão o quê? Gatilhos para criar determinados sentimentos. Então, é aquela tristeza, é aquela angústia. Então, são os sentimentos. O medo. E esses sentimentos, eles podem ser duradouros, né? E até permanentes, né? Ou podem ter ali um tempo curto, né? Acontecer num momento. Mas o que acontece? Os sentimentos, eles causam as doenças psíquicas, né? Então, é a partir dessa emoção que eu tive, de uma situação que me levou a um sentimento e que causou dentro de mim alguma instabilidade, alguma bagunça, mexeu com alguma coisa e que leva à doença psíquica. E aí, por exemplo, uma tristeza profunda. Se você percebe que diante de uma situação de estresse, diante de um trauma, diante de uma perda, de um luto que não foi elaborado, o que é um luto não elaborado? Alguém que perdeu um ente querido e não elaborou aquele luto porque 10 anos depois ele reage como se a pessoa tivesse sido sepultada naquele dia. Ele não apenas lembra com saudade, né, e se emociona até, não há problema nisso, mas é alguém que não consegue viver e tocar a vida de uma maneira adequada, por conta de um luto que não foi elaborado, não foi resolvido, não foi bem administrado, virou uma patologia. Um final de uma relação, de um relacionamento, a perda de uma amizade, a traição de uma melhor amiga, uma perda de um emprego, tudo isso pode gerar em alguém, né, emoções, sentimentos, emoção e que causam sentimentos e que vão gerar dentro de você uma instabilidade que, se você não cuida, se você não percebe isso, isso pode virar uma tristeza profunda que causa uma depressão, né? Então, a depressão, ela é o resultado dessa tristeza e que, em algum momento da vida, esse indivíduo foi submetido a alguma situação e que, muitas vezes, é até inconsciente, porque, às vezes, você recebe alguém no consultório que ela já começa a chorar, sem conseguir nem falar nada. O que te traz aqui? Aí você, né, acolhe, dá o lencinho e tal. E ela, depois que ela se recompõe, ela diz, eu não sei. Eu não sei porque eu estou chorando. E, claro, por isso que não é simples você contar para uma amiga apenas. Abrir o coração para o cônjuge, para a mãe, para o pastor, para a pastora. Porque não é só o fica assim, não. Né? Jesus te ama, você é tão linda. Vai muito além disso. Então, aí a gente precisa entender e se dar conta de que, através de uma escuta profissional, uma escuta
adequada, apropriada, né, de alguém que estudou, para você poder desenvolver aí um trabalho com essa pessoa de acolhimento, de escuta e de encaminhamentos, ok? A partir da percepção e identificação dos sentimentos, a gente pode gerenciá-los. Eu já falei isso aqui. Então, você percebe, né, opa, alguma coisa está errada aqui comigo, né? Já estou me percebendo irritada, meio intolerante, ou chorando demais, ou apática, ou meio que insensível, já indiferente. Alguma coisa está acontecendo e você vai aprender, então, a gerenciar. Isso aí pode passar. Isso aí é o que, agora, na pós-modernidade, e principalmente essa era, pode passar, essa era dos coaches, né, que a gente está vivendo aí, bastante pessoas, pode passar, eu já falei, isso, nós vamos agora para esse próximo tópico aí, isso, que é esse termo inteligência emocional. Eu não tenho nada contra coaches, nada, desde que eles façam o trabalho deles e eu faça o meu. Amém? Por quê? É bom falar e que bom que tem um monte de gente assistindo. Eu penso que, a partir do momento que eu estudo 5 anos numa faculdade, de forma presencial, todos os dias, me dedico à leitura, à supervisão, a estágio, vou estagiar em hospital, em escola, em clínica e na clínica da faculdade, e sou supervisionada, invisto naquilo tempo, dinheiro, 5 anos depois eu vou fazer pós, eu me especializo, eu escolho qual é a abordagem psicológica que eu quero fazer, não paro de estudar, continuo pagando supervisão, faço grupo de supervisão de estudos com professores que eu tenho como referência, como líderes sobre mim, para discutir casos que a gente atende, enfim, tudo isso. Ainda assim, eu não posso me meter, por exemplo, em questões psiquiátricas. Então, se chega um paciente para mim e eu entendo que ele tem uma demanda além de psicológica, psiquiátrica também, ele precisa tomar uma medicação, ele precisa ser acompanhado, de repente ele está me falando de coisas que eu percebo, porque eu estudei farmacologia, eu estudei anatomia, fiz um semestre inteiro, então a gente tem algumas percepções, você fala, não, acho que por trás disso aqui também tem uma disfunção hormonal. Acho que isso aqui pode estar ligado a questões aí. Eu faço um encaminhamento. Olha, você também, além da terapia, acho que é importante procurar seu ginecologista. Eu vou te encaminhar aqui também para um psiquiatra, porque é interessante ter uma terapia medicamentosa. Mas eu não vou fazer uma receita. Eu não vou dizer para ele, olha, faça assim, assado, com respeito à sua vida física e fisiológica, porque não é a minha área. Então, eu preciso aprender a respeitar. Então, eu estou dizendo isso porque, às vezes, o que nos incomoda na era dos coaches é exatamente atuar numa instância que não é a dele. Uma coisa é você trabalhar com uma pessoa, a escolha de uma carreira profissional, uma questão que ela tem ali, e que você fez um curso, né, e trabalha aí, sei lá, com PNL, enfim, com imersão em tantas coisas, e você pode... obviamente, ter um cliente, trabalhar com ele, suas sessões de encaminhamentos, mas se você percebe que é uma demanda psicológica, você não tem que, como coach, fazer. E é essa a nossa resistência, muitas vezes, é essa a nossa preocupação, porque aí eu recebo no consultório pacientes com demandas ainda mais intensificadas depois de acompanhamentos inadequados. E, então, não é que você não vai procurar, ok? Estou falando aqui com muita responsabilidade. Eu não posso ser leviana e irresponsável. Não é que você não pode procurar. Existem profissionais muitíssimo sérios, muito, eu conheço, convivo com um, inclusive, que faz mentoria, que é coach, que trabalha nessa área, e muitos até nem estão querendo mais usar o termo, porque a coisa ficou um pouco banal. E aí, trazendo para essa questão da inteligência emocional, às vezes a gente vê pessoas que fazem ali um curso de um final de semana no hotel, uma imersão, e na segunda que vem já está atendendo pessoas, falando sobre inteligência emocional, sobre comportamento. Isso é muito perigoso. Porque por trás daquela indecisão com a carreira, com o empreendimento, ou até com uma questão de relacionamento, normalmente existem outras demandas e que, se eu não tenho manejo, eu preciso encaminhar. Então, olha, eu vou tratar isso aqui com você, a escolha da carreira, a gente vai trabalhar esses pontos aqui, mas você vai procurar um terapeuta. Se você quiser, minha indicação está aqui. Se não quiser, você procura e faz, e eu só vou dar continuidade quando você... É isso que é um trabalho sério. E aí, eu até fico muito resistente, às vezes, pastora Renata, de até usar o termo inteligência emocional, porque ele acabou sendo... Ele emergiu agora nessa época, né, nessa última década, de uma forma muito acentuada,
com essa era, né, dos coaches. Mas isso, né, são construtos que eu, por exemplo, estudei através de conceitos muito bem embasados de psicólogos, né, de autores de muitos anos atrás, né, de muito antes do início da psicologia, por exemplo, né, e que já se falava sobre isso, sobre o que é você ter esse manejo. Mas vamos falar então um pouquinho aqui, o que é essa inteligência emocional? O que é que está relacionado à minha saúde emocional? Pode passar. A inteligência, ela é a capacidade que eu tenho de reconhecer as emoções as minhas, e dos outros. Quer dizer que agora eu vou me especializar também na emoção do outro? Não, não é isso. Mas você precisa entender, quando você, nessa relação, você precisa, sabe, dar um tempo, você precisa respeitar o espaço do outro. E quando você adquire essa inteligência emocional, você vai, com certeza, melhorar muito a sua vida. Então, entender e se expressar, tomar melhores decisões, como está ali, né, e ter melhores comportamentos, pode passar. Para alcançar, inclusive, melhores resultados. Então, é para você aprender a entender e se expressar melhor, saber administrar suas emoções, canalizar, né, potencializar ou não potencializar, utilizar tudo de uma forma muito construtiva e eficaz. Vamos lá, pode passar. E quando é que eu tenho a ausência, eu acho que... Mas tudo bem. Aqui nós estamos falando de ausência de inteligência emocional. É que eu acho que pulou um slide, mas não tem problema. Pode deixar aí, pastora Nádia. Quando não há essa inteligência emocional, acho que não, né? Acho que eu que estou equivocada. A ausência de inteligência emocional, ela traz uma intolerância exagerada, exacerbada, um nível de impaciência, de irritabilidade, um nível de estresse muito elevado que leva a uma baixa imunidade. Ela acentua a vitimização. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Essa coisa das crenças limitantes, que principalmente a psicologia cognitivo-comportamental é que traz isso, essa abordagem daquilo que você ouviu durante toda a sua vida e que você acaba lidando com isso. Eu ouvi durante toda a minha vida que eu sou burro. Meu pai falava, você é burro, você não vai prestar para nada. E a pessoa cresce com isso. Isso, por exemplo, seria um exemplo simples de crença limitante, né? A coisa da chantagem emocional, essa ausência de visão de futuro, a pessoa sempre pessimista. Então, você percebe que são características aí de quem desenvolveu a ausência, né? Desenvolveu aí uma negação, né, da inteligência emocional. Pode passar. Isso, pode passar. A gente já falou... Exatamente, essas relações. Agora, o que é a inteligência emocional? O que ela me traz? Uma capacidade de eu desenvolver e de fortalecer em mim o pode ir passando, o autocontrole emocional, a liderança, olha que bacana, a autoconfiança, a empatia, a autoestima, o que mais? Traçar metas e objetivos. Isso, autorresponsabilidade, isso é muito interessante. E a capacidade de gerenciar os meus sentimentos. E também o que mais? Expressar com clareza. É para falar sim é sim, é não. Falou não, mas queria dizer sim. Então fica difícil. E não está na Bíblia. Porque o que a Bíblia diz? Seja o vosso falar? Gente, está na Bíblia. Olha que coisa mais linda. Fala sério. Jesus, né, nos evangelhos, ali está muito claro. Se você lê com atenção e perceber o comportamento de Jesus, ele está o tempo todo ensinando sobre inteligência emocional, inteligência espiritual, inteligência cognitiva, o tempo inteiro na postura de Jesus. A gente aqui não quer enxergar. Para mim, é o maior psicólogo que já existiu no mundo. E Deus, através da sua palavra, a palavra de Deus é manual. E que tem tanta coisa rica que hoje tem gente que pensa que está descobrindo a roda. Se for lá, vai ver que está na palavra. Há muito tempo, a palavra de Deus já nos ensinava sobre o que é adequado para a vida de uma pessoa, no que diz respeito ao corpo, a alma e o espírito. Né? Então, está tudo lá, está na Bíblia. Vamos passar.
Resolver conflitos, né? É essa capacidade. Pode passar. Ser assertivo é o quê? Sim, sim, não? Não. Está na Bíblia. Aí esse versículo se resume com assertividade. O que passar disso? Vixe, então, é isso. Vamos lá. Quais são os resultados dessa presença de inteligência emocional? Tomar melhores decisões. Olha que bom, quem não quer? Agir com coerência. O que mais? Reconhecer as próprias emoções, reconhecer o outro, o domínio da fala, mesmo na situação de estresse, que isso é um desafio, gente. Tá? E eu não estou falando aqui para vocês para falar, olha, queridas, eu sou 100% assim. Não, é todo dia a gente está aprendendo, tá bom? É juntas. Vamos lá, o que mais? Crescimento profissional, estabilidade nas relações, equilíbrio e superação. Agora, é isso aqui que eu quero falar com vocês e discorrer aqui nesses momentos finais que eu tenho, trazendo um pouquinho do que seriam as habilidades que eu preciso desenvolver para eu perceber em mim essa inteligência emocional sendo aflorada, né, sendo percebida por mim e pelo outro. Como é que eu posso desenvolver essa saúde emocional? Como é que eu posso lapidar o meu emocional? Como é que eu posso ter esse manejo, né, das minhas emoções para eu viver melhor, de uma maneira menos adoecida, né, e mais saudável? Primeiro lugar, autoconhecimento. Você também tem ouvido falar sobre isso? Tem gente fazendo vídeo aí, falando tanto, né? O que é o autoconhecimento? Pode ir passando. É conhecer as suas emoções e os seus sentimentos. Você não pode falar para mim que você não sabe o seu limite. Eu sou assim mesmo, não sei. Não, você precisa entender. Quando você conhece, você sabe se defender diante de situações de estresse. Eu dei um exemplo aqui da barata. Você sabe como você reage. Isso é um autoconhecimento. Você vai dizer para mim, eu faria isso. Isso é conhecer a si mesmo, né? Então, é uma habilidade que é muito importante. O que mais? Conhecer os seus sentimentos, as suas emoções. A gente já falou, identificar. Isso é muito importante. Não entrar num processo de negação. Eu não estou sentindo nada. Tá sim. Para de ficar fingindo. Não, eu não estou bem, olha, eu estou identificando aqui em mim. Eu estou ansiosa, eu estou chateada, eu estou percebendo que eu estou vivendo irritada, eu estou num nível de intolerância maior, eu estou percebendo que o meu emocional está muito instável, eu estou me vendo numa montanha-russa, que eu gosto de dar esse exemplo. Essa semana até falava com uma pessoa sobre isso. A montanha-russa não é o meu forte, gente. Lá em casa todo mundo gosta, eu não sou fã. Mas já fui, uma época atrás, quando eu era mais novinha, e o coração aguentava. Mas é aquela coisa de você vai devagarinho, vai devagarinho. Aí você até sabe, porque você estava lá embaixo e você viu o povo antes. Sim. Aí você vai, você fala, vai chegar ali, vai parar, vai descer, mas eu estou preparada. Eu estou preparada. Quando desce de vez aquele carrinho, quem é que fica? Eu sabia, eu já estava preparada. Alguém? Mesmo quem finge que fica ali, tá por dentro. Você... né? Por quê? Por mais que você, de baixo, você olhou, você viu no vídeo, você sabia que era assim, mas no momento que você está sendo desafiado, que você passa pelo trilho ali no carrinho, é que de fato vem tudo. Então, às vezes a gente fala, não, olha, eu sei que a gente tem paciência numa situação de conflito, aprender a se calar, e na hora que vem a provocação, você... tiro para todo lado e vai, né? Mas quando você pelo menos sabe que você é assim, já é um bom começo. Pior é quando a pessoa nega. Eu não fiz isso. Eu não falei isso. Eu? Não, você está enganada. Aí é que a gente quer morrer, né? Vamos lá. O que mais? Identificar, já falei. Vamos para o próximo. Reconhecer seu potencial e sua limitação. Diante de pessoas, de relacionamentos, de cenários de emprego, dentro da sua casa, você tem que entender, olha, isso aqui eu tenho um potencial para fazer. Isso aqui eu domino, isso aqui não. Gente, olha, isso aqui não é o meu forte. Isso aqui eu tenho um limite. Para que você ficar forçando uma coisa que não é? Então, isso faz parte do autoconhecimento.
Não tem nada você dizer, olha, não, eu não domino isso aqui, então não conta comigo. Não sou a pessoa indicada para tal coisa, para tal situação. Quem gosta de resolver tudo, se meter em tudo, pode ver que só vive doido, estressado. Abraça o mundo. Não, olha, isso aqui eu tenho um potencial, isso aqui é legal, pode me colocar nessa função. Aqui dentro de casa eu gosto disso, eu sei lidar com isso aqui não. E aquilo que você entende, olha, eu até tenho um potencial, mas eu tenho dificuldade, vou trabalhar isso. Com a ajuda de quem pode. Ok? Me orientar nesse sentido. Vamos lá. O que mais? Conhecer os fatores motivadores ou o que lhe afeta. Eu já sei que tal coisa me tira do sério. Tal situação, quando eu sou submetida, aquilo me desestabiliza. Eu sei que se eu ouvir tal situação, por que então não lidar com isso? Por que toda vez você precisa ficar passando pelas mesmas coisas? Se é alguém que faz, chama, olha, eu me incomodo com isso aqui, não sei, vamos resolver, porque eu não sei se eu estou interpretando errado, mas isso aqui está me incomodando, me causa conflito, isso aqui mexe comigo. Verbalizar, comunicar. Quando você conhece isso em você, fica mais fácil para você, inclusive, falar isso para o outro. Isso me afeta. Sabe? Você pode dizer isso para a pessoa, olha, às vezes você está falando, e tem horas que você conversa, já aconteceu isso comigo, e a pessoa diz, puxa vida, nunca imaginei que falar sobre isso com você, ou falar dessa forma, usar tal expressão, ou abordar dessa maneira, te afetava. Porque para ele não era nada demais. Para mim eu preciso falar, eu preciso comunicar. O outro não é obrigado a adivinhar. E a gente, as queridinhas, nós, como a gente gosta que o outro adivinhe, principalmente quem é casada. O pobre do marido. Né? Ele fica ali, o bichinho fica, meu Deus, e agora? Hoje é o dia de como, meu Deus, e vai e vem. Porque a gente gosta que tenham bola de cristal, né? Para com isso, não é de Deus não, bola de cristal. Vamos lá. Estou correndo, viu, pastora? Autocontrole, minha gente, o que é isso? O que a Bíblia diz? Quem se lembra? Domínio? Está na Bíblia. Domínio próprio, né? Capacidade de filtrar a informação. Vamos parar também, né? Tudo no mundo, você passa ali, não põe um filtro, não põe um coador. Você precisa ter autocontrole. E muitas vezes a ausência do autocontrole está justamente nessa ausência de filtro. Você não filtra, você quer absorver tudo, você quer ouvir tudo e de todo mundo. Então, você lida com a que é contra e com a que é a favor. Aí, na hora que vem uma, vamos trazer aqui para a realidade. Aí vem falar da igreja, ou vem falar da empresa, vem falar da sua chefe. Aí você é aquela do contra. Pá, e você fica mexida. Aí você já cria ranço também, junto, dá a mão com ela e concorda com tudo. Aí vem a outra que fala só amores. Aí você agora... Você fica numa corda bamba, você precisa definir quem você é, o que você escuta, o que você absorve. Que de fato em que você crê. Então precisa ter filtro. A gente tem uma tendência muito grande a essa instabilidade e a essa ausência de autocontrole, mas é porque a gente parece que gosta de ficar igual uma barata tonta numa manipulação. E existem pessoas que são manipuladoras. Elas nem elas acreditam naquilo que elas estão falando. Mas elas precisam ficar falando para encher tua cabeça, para te manipular. E tu fica lá igual uma marionete. Como é que a marionete fica? Do jeito que quem manipula coloca. Você não nasceu para isso. Nem você precisa ser assim. Você precisa entender o que você pensa, o que você quer, qual é o teu conceito. Tem dúvida? Vai e pergunte. Tem dúvida? Vai e pesquise. Tem dúvida? Leia sobre aquilo em uma fonte segura, mas não fica aí ouvindo todo mundo e sem filtrar as informações. Vamos lá. Eu preciso também analisar o que é para dar atenção e o que não é. Tem coisa que você fala assim, eu não preciso nem terminar. Isso aqui eu já sei, porque lá atrás você se conhece e você sabe que tem coisa que mexe com você, no seu autoconhecimento. Então, vem alguém te falar alguma coisa, você já começou na introdução, você sabe que aquilo não vai te fazer bem. Ô, querida, ô, meu amigo, eu não quero nem terminar de ouvir. É uma notícia ruim, já desliga, muda de canal. Por quê? Se isso mexe comigo, eu não preciso dar atenção.
Eu não vou potencializar aquilo que me dá medo. Se eu tenho morro de medo de filme de terror, para que eu vou assistir? Não é o meu caso, também não gosto de assistir. Não dou valor. Mas eu estou dizendo, numa linguagem simples, para quê? Para depois ficar a noite inteira, mãe, mãe. Não. Às vezes eu falo isso com os meninos lá em casa. E eu estou dando um exemplo aqui, mas você sabe. Existem cenários, existem lugares que você sabe que não é para você estar. Você não tem que dar atenção. Existem conversas, existem informações que não têm a ver com você. Tem problema com autoestima e fica todo dia assistindo coisa de gente que você tem uma referência de inalcançável para ficar mal, para ficar se comparando, para ficar chorando. Não, calma. Vamos filtrar e não potencialize aquilo que não merece a sua atenção. Já falamos do próximo, que é a assertividade. Seja o vosso falar sim, sim, não, não. E quando você diz sim para o outro, quando você queria dizer não, você está mentindo para você, mentindo para o outro e adoecendo a você ainda mais. Sabe? Então, assim, tem coisas que você diz, que você sabe que você não gosta, que te incomodam, que você não vai dar conta e você diz sim. Você não vai dar conta de resolver. Você sabe que não é para você e você fala, tá bom, não, eu faço. Para que isso? Não, olha, eu não consigo, isso aqui eu não sei. A gente fica com esse medo de dizer, olha, então, não dá. Porque a gente acha que vai magoar o outro. O que adianta você poupar o outro e não poupar a si? Não é verdade? Eu não estou aqui convidando ninguém para o que chamam por aí de sincericídio. Não é essa coisa, não vai sair daqui. Eu agora vou ser igual a Gesiana falou. Ó, eu falo mesmo que tem para falar na cara. Ei, oxente, não. Cadê o autocontrole? Porque eu já falei, foi antes, que eu não sou boba do autocontrole, hein? Uma coisa está linkada à outra. Mas você precisa aprender a dizer, olha, não, eu não consigo, não posso. Ou dizer, sim, eu quero. Sim, eu preciso. Você fica, não. E por dentro você queria tanto que a pessoa adivinhasse que tu queria. Não, faz favor. Então vamos acabar com esse espírito de adivinhação. É não, gente. Com sensatez. O mais correto, o mais sensato é não. Tá bom? Mas também não é esse não sem a sensatez, ok? Não é o não sem a sabedoria, ok? Não é desse. Não é para causar confusão também agora sair por aí de qualquer jeito. Mas se você precisa e você conhece as suas limitações, não posso. Que pena, eu lamento, mas não vai dar, eu não consigo, hoje eu não posso. Acabou, ok? O que mais? Ponderar o que você diz, já falamos sobre isso. O que eu vou dizer vai trazer que consequência? Que benefício? Está dentro de autocontrole, acabei de falar. Vai sair por aí falando e dando tiro em todo mundo. Eu sou assim, eu sou sincera, não é nada, até mal educada e não está trabalhada. É inadequado o nome, não é sincera. Sinceridade é uma coisa, inapropriada e inadequada é outra. Existem momentos que eu não vou falar. Existem momentos que não é o momento de falar. E não significa que eu menti e que eu fingi, só não era hora. Porque não era, naquele momento aquilo não ia trazer o benefício, ia piorar as coisas. Em outro momento eu vou lá, eu contorno, eu falo, eu resolvo. Então, pondere o que você fala e quando você fala. Vamos lá, o que mais? Escolhas inteligentes de pessoas e conteúdos. Eu gosto. Acabei de falar, já. A gente vai... Você vê que uma coisa completa a outra, né? Você escolhe seus relacionamentos. Então, você pode escolher a quem você ouve. Você escolheu a igreja que você congrega. Você escolhe a mensagem que você quer ouvir na internet. Você escolhe o livro que você quer ler. Você escolheu o curso, escolheu onde estudar. Escolha aquilo que tem a ver com você. E escolha também pessoas, conteúdos, para você não ficar nessa sofrência a vida inteira, numa negação terrível, porque está num lugar que não gosta, está lidando com gente que te incomoda, para quê? Não precisa. Vamos lá. E assim, gente... Você tem uma parceria do Espírito Santo de Deus, que te dá direção, que te mostra. Se não tem, nós vamos orar hoje aqui que você vai receber. Porque eu tenho. É sensibilidade, é acreditar nisso. Autorresponsabilidade, eu gosto muito disso aqui. Porque a autorresponsabilidade vai eliminar o vitimismo. Primeira coisa, eu tenho lidado com muitas pessoas, tenho acompanhado famílias, relacionamentos que estão sofrendo, porque tem aquele lá
que é a vítima. Ah, porque ninguém me amou, porque meu pai não me deu isso, ah, porque eu não tinha aquilo, ah, eu sou assim hoje porque meu pai não deixou eu fazer não sei o quê. Está sempre colocando, terceirizando a responsabilidade dele. Pode passar. Porque ele diz assim, ó, a culpa é do outro, é do universo, é do Bolsonaro, é da Dilma, é do Temer, é do Lula, é da professora, é do patrão, é da vizinha, é do marido, é do pai, é do filho. Ele não, ou ela não consegue olhar e falar, não, peraí, gente, isso aqui, lá atrás eu escolhi esse negócio aqui. Então, hoje tem muita coisa que eu estou nesse caminho, porque foi eu que virei para a direita e entrei. Então, porque não sei quem é rico, porque também, né? Também o quê? Tu comeu junto com ele para ver? Tu caminhou? Você estava lá há 10, 20 anos atrás? Você está olhando hoje. E eu não gosto disso, isso me incomoda. Aí, ó, também, não sei o quê, as pessoas gostam de falar de pastor, de líder, essa mania que a gente tem de olhar para o exterior e para onde foi, viajou, comprou um carro, ó, também o quê? Você não está sabendo também o que é também? Eu já pergunto assim, o que é também? Conta aí. Estava junto. Quando a pessoa começou a trabalhar lá, desde sua adolescência, batalhou, fez isso, vendeu aquilo, vendeu roupa, fez bazar, vendeu até as roupas dela, e fez rifa, e estudou, e falou com um, com o outro, orou, pediu para Deus, chorou de madrugada, sozinho, que ninguém viu. Aí, se a pessoa tem qualquer coisa, ele fica dizendo, também assim é fácil, porque ele, a vítima, ele não sai do lugar, muitas vezes, porque ele não quer tomar uma atitude. Dá um passo à frente, então é melhor terceirizar. Eu não fiz, eu não sou e eu não tenho por causa do outro. É fulano, é a crise, foi a escola, ele foi demitido tem 5 anos, aí tem 5 anos que ele está reclamando da demissão dele. Mas pergunta, então bora, me ajuda aqui, vamos pôr um currículo? Eu te mando, até hoje. Mas então surgiu uma vaga, então, mas essa não tem a ver comigo, então, né? A culpa é sempre do outro. Então é preciso que a gente entenda que a autorresponsabilidade diz respeito a gente assumir a nossa vida, assumir as nossas ações, assumir o nosso erro. Não, eu errei, não era para ter sido assim. Quando você assume, você consegue arrumar. Porque quando você assume uma fala inadequada, um comportamento inadequado, uma mágoa que causou no outro, uma decisão errada, você está vendo alguma coisa que não foi correta e você vai agora mudar aquilo ali. Isso aqui não está certo, então agora eu vou procurar fazer de outra forma, vou mudar. Mas se eu fico, não foi, não é, eu não fiz errado, você nunca vai sair do lugar. Vamos para frente. Já falamos disso, assumir as ações. Empatia. O que é ter empatia? Vamos lá, pode passar. A gente fala bastante sobre isso, né? Estão falando aí sobre sororidade, reconhecer as emoções no outro, é o interesse pelo outro, pode passar. É a capacidade que você tem, que é o que mais a gente ouve, né? De se colocar no lugar do outro, isso, e reconhecer a instabilidade do outro e não devolver. O que eu estou falando aqui? Às vezes, muito mais do que eu esperar o outro sentir, de eu ver o sofrimento do outro para dizer, puxa vida, se eu estivesse no lugar dele também, eu estaria chorando, olha que difícil. Isso também é empatia. Mas que tal você ser empático antes até de acontecer um sofrimento no outro? E você dizer, se ele ficasse assim, eu acho que ia ser muito ruim. Então, eu não quero ser provocadora desse sentimento, desse sofrimento. Então, é você reconhecer que o outro pode ficar instável. Se eu disser tal coisa, se eu me comportar de tal forma, isso não vai ser legal. Se eu dar ouvidos a tal situação, eu vou provocar isso e aquilo. Então, isso também é empatia. É você antecipar o sofrimento que o outro pode ter. Não só depois que acontece, eu sei, posso imaginar como é triste. Vamos lá. Então, seja empático, antecipe essa empatia antes mesmo da situação acontecer. Seja flexível. Para de ser rígido, de ser chato, de querer ser Gabriela, que eu nasci assim, eu morri assim. Existe a necessidade da gente se adaptar diante de situações que incomodam, diante de situações adversas. Para de cantar essa música, eu nasci assim, eu cresci assim. Existe a necessidade de você adequar-se, adaptar-se. E aqui
Obviamente que eu não estou confrontando a palavra que diz não vos conformeis ou não entreis na forma deste mundo. Não é nesse sentido. Não vai sair daqui nem dizer, agora eu preciso me amoldar. Se agora eu estou aqui, nada que quebre princípios e que desrespeite a palavra de Deus, você não precisa se amoldar. Não é disso que eu estou falando em outras situações, em circunstâncias de profissionais, de relacionamentos, em que você sabe que você precisa ser flexível, que você está sendo rígido e está sendo durão. Vamos lá. Ressignificar. O que é ressignificar? Que a gente tem ouvido tanto aí. Vamos lá. Você vai dar outro, ressignificar, né? Dar outro significado. Você utiliza uma experiência que você teve, negativa, para trazer isso como algo que vai construir. Não, isso aqui deu errado, mas nós vamos agora resolver esse negócio aqui, vou transformar isso aqui em bênção. Isso é ressignificar. Vamos lá, o que mais? Crescer, se desenvolver ao invés de apenas sofrer. Isso aqui, não vou ficar preso a isso, bora para frente e vamos fazer. Está sofrendo, doeu, machucou, mexeu com muita coisa, perdi isso, perdi aquilo, mas a vida não parou. Então, vamos andar, vamos para frente, né? É isso. Ressignificar também é você perdoar a si mesmo e perdoar o outro, porque enquanto você não exerce isso na sua vida, fica difícil você avançar. Aí você está cheio de desejo de mudar, já reconheceu algumas coisas, já está ali manejando situações, mas não perdoou. Não perdoou o que você fez, não perdoou ao outro. Isso está corroendo e é essa bagagenzinha, a mochila que você está andando para lá e para cá, quando você podia tirar e deixar ali, para você continuar andando. Às vezes a gente caminha com bagagens que não são nossas por causa da falta de perdão. Livrar-se de sentimentos tóxicos. Já falamos bastante sobre isso. Coisas que provocam em você sentimentos que são desnecessários, questões que não edificam. E o que a palavra de Deus diz? Que o que não edifica, destrói. Sentimento tóxico. Isso se refere a relacionamentos, a pessoas, aquilo que você ouve, aquilo que você absorve. Já falamos lá atrás, quando a gente falou do filtro. O que mais? Vigiar os pensamentos. E o que a palavra de Deus diz sobre isso? Pode passar. Trazer à memória. Gente, não está tudo na Bíblia? Trazer à memória o que te dá esperança, é vigiar seu pensamento. Fica ruminando uma situação, dias, semanas, liga para poder falar de novo, chama para tomar café aquela pessoa que tu sabe que vai gostar de ruminar junto com você, manda mensagem, não, muda a rota, faz outra coisa, traz à memória o que te dá esperança. Que mais? Vamos lá. Isso aqui é muito forte, a opinião de terceiros, já falamos aqui também quando a gente falou do filtro, né? Além disso, a gente precisa entender. Pessoas pensam diferentes. Existem opiniões diferentes. E existem coisas que não podem, não devem interferir no meu relacionamento porque o outro pensa diferente de mim. Desde que isso não desrespeite os princípios, desde que isso não vá de encontro ou contrário ao que eu acredito, aos princípios da palavra, eu não tenho que amoldar o outro à minha forma. Eu não tenho que manipular todo mundo. Então, cuidado se você ou você convive com alguém que tem um perfil manipulador, que não respeita opiniões, que não respeita posturas diferentes da dela. Então, isso é um sinal também de que a gente precisa estabilizar as nossas emoções, nosso pensamento, nossa postura para poder ter saúde emocional. Nem sempre o que faz sentido para mim pode fazer para outro. E aí eu vou ficar com raiva de todo mundo. E o pior, que o perfil manipulador, ele não se satisfaz em ele apenas não lidar com o outro. Ele quer minar os relacionamentos. Então, ele vai fermentar isso só na cabeça de outras pessoas, para que mais pessoas abracem a ideia dele e fiquem contra a ideia que ele não gosta. Olha, não, mas é que assim, tem que fazer assim, não, porque lá no trabalho, não, e bota todo mundo contra o chefe, põe todo mundo contra o líder do ministério, do departamento, da igreja, bota a família inteira contra, porque é um perfil manipulador, porque não aceita que alguém pense diferente. Ele está adoecido, nem quer mudar, ainda quer adoecer aos outros. Estamos chegando ao fim. Penúltima coisa, motivar-se. De quem depende a tua motivação? Você está dependendo de quem?
para se sentir motivada. Cuidado, porque se você está terceirizando isso, você está com um papel de vítima eterna. E nós já falamos sobre isso. Para você se sentir motivada, você depende de se conhecer. Eu sei o que me motiva, eu sei o que me dá um gás, eu sei do que eu gosto de fazer, eu sei também o que me entristece. Então, você vai adequando e você vai fazendo esse manejo e respeitando essa dinâmica. O que mais? Você vai conhecer o que te motiva, quais são os estímulos. Então, você já sabe aquilo que te deixa muito mais entusiasmada, mais motivada, mais feliz, mais disposta. Busque por isso. E lutar pelo que edifica e nos fortalece. A gente precisa aprender isso. E, mais uma vez, eu digo, a palavra de Deus nos ensina sobre isso. Você não tem que ficar correndo e buscando construir sua casa onde? Na areia? Para vir vento, chuva, tempestade, vem rio, vem isso, vem aquilo, e derruba. A casa é na rocha. Então, o que é que te fortalece? Onde você está firmado? Quais são teus conceitos? Quais são daquilo que você acredita? Em que você acredita? Do que você quer para a sua vida? Por fim, desenvolver a gratidão. Já está provado cientificamente que a gratidão, ela libera em nós um neurotransmissor, que é a dopamina, e que mexe com a nossa estrutura física, fisiológica, e nos faz nos sentir melhor. Então, você ser grato é um exercício diário, pode passar. É um exercício diário, e isso não depende de você sentir. A mesma coisa do perdão. Ah, não estou sentindo, não perdoo. Ah, eu não estou sentindo, não vou agradecer. Não, querida. É decisão. Eu quero para a minha vida, quero mudar essa situação aqui, eu quero perdoar. Por acaso, Jesus ficou esperando arrependimento daquele povo que estava lá cuspindo nele, furando ele, deram vinagre para ele beber, crucificaram ele, ficaram lá embaixo provocando ainda. Ele esperou eles se arrependerem para dizer, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Não. Jesus nos dá esse exemplo. Ele não falou, não, deixa eu ver se esse povo aqui vai se arrepender. Na hora que eu perceber que eles estão tudo arrependidinho ou com remorso, eu vou pedir a Deus que o perdoe. Não. Eles lá falando e Jesus disse, Pai, perdoa-lhes. Não depende de você sentir. Eu não estou sentindo que ela mudou. Não estou vendo arrependimento. O problema é dele. Você libera perdão para você viver bem. Você quer viver bem, você está preocupado com o que o outro vai fazer. E você quer viver melhor? Perdoe, tira esse peso de você. Agora a vida do outro, se ele continua mentindo, não perdoou, é pura mentira, foi da boca para fora, aí não é um problema seu. O teu é o que você carrega, que está dentro de você, então você resolve isso aí. E aí, dessa forma, também é ser grato. Eu nem ia falar isso do perdão aqui, que a gente já passou, mas o Espírito Santo de Deus sabe de todas as coisas. Não sei se é alguém aqui que está nesse local, ou que está me ouvindo, e que está rastejando por anos, por causa de uma mágoa, e fica, eu não estou vendo arrependimento, eu não vou procurar. Não fique com esse orgulho, não fique aí deixando que esse sentimento maligno se apodere de você. Tome uma decisão e o Espírito Santo se encarregará de fazer as demais coisas. Você vai perceber que cadeias serão quebradas a partir do que você decidir. Eu quero perdoar e eu quero agradecer. Aí você vai começar a olhar e falar, eu tenho razões para agradecer. Eu estou aqui, eu estou viva, eu estou em pé, estou falando. Eu preciso agradecer. Eu tenho razões e eu quero ser grata. Não fica procurando razão não sei aonde, não, porque você tem motivos para isso. Então, seja grato. Libera a dopamina, já falei para você. É um neurotransmissor e que melhora muita coisa na vida da gente. É um remedinho que está aqui dentro de nós, que não dá sensação de bem-estar, de prazer, de entusiasmo. Por que então não ser grato? Pode passar. A dopamina, olha, a gratidão libera a dopamina, que aumenta a sensação de bem-estar e proporciona muito mais felicidade, pode passar, pastora, e plenitude de vida. Eu quero dizer para você que a minha intenção nessa tarde é de apenas convidar você para refletir um pouco mais sobre a sua vida e daquilo que depende apenas de você fazer. Você está incomodada com alguma questão emocional? Mas por que você está esperando alguém fazer alguma coisa por você? Comece você
fazendo por você hoje. Queria convidar você que está aqui a ficar de pé. E você que está em casa, de repente, também quiser ficar de pé, já fica de pé também. E a gente vai orar ao Senhor nessa tarde. Pedir a Deus que nos conduza dentro desta caminhada e desta trajetória. Porque eu creio no mundo espiritual. E antes de mais nada, antes de entender que todo o processo terapêutico é muito bem-vindo e é uma bênção, né? É dádiva do céu também. Mas eu entendo que se Deus quiser, a hora que Ele quiser, Ele muda tudo. Sem precisar, inclusive, de que eu faça qualquer coisa para isso acontecer. Mas eu sei que Deus também me dá a oportunidade de participar do processo. Deus dá a você a oportunidade de participar desse processo, de você poder perceber em você o quanto você é importante, quanto você pode ser um instrumento de bênção para mudar teu cenário, mudar a tua vida, para motivar a si mesma e para caminhar de uma forma mais leve. E Jesus nos convida a deixar-nos no altar, deixar diante dele, lançar sobre ele toda a ansiedade. Jesus nos convida a trocar o nosso fardo. O dele é suave. O dele é leve. Para que você está carregando isso aí? Que não foi Deus quem colocou em você. Deus tem interesse que você jogue isso hoje no altar do Senhor. E você já estabeleceu nessa tarde aqui um altar de adoração. E agora nós vamos orar. Para que o Senhor abra o teu entendimento. Para que tudo que foi falado aqui possa fazer sentido através do agir do Espírito Santo de Deus. Eu quero que você feche os seus olhos. Coloque a sua mão sobre o seu coração, apenas como algo ilustrativo. A Bíblia diz que de tudo que devemos guardar, guardemos o coração, porque dele procedem as saídas da vida. Feche os seus olhos, Senhor. Nós nessa tarde, Pai, nos colocamos diante de Ti. Tudo que foi falado aqui não faz sentido se não tiver a Tua direção. E nós pedimos que o Teu Espírito Santo possa nos ajudar. Nós queremos, Senhor, nós queremos declarar isso. Que esta seja a oração desta mulher nessa tarde, desta pessoa que me ouve. Que haja querer, que haja entendimento, para que a mudança aconteça. Para que a saúde emocional seja melhor desenvolvida, melhor percebida. Para que haja estabilidade, para que este relacionamento melhore, para que este relacionamento dela consigo mesma aprenda a se amar, a se perdoar. Caia por terra agora todo mal, toda malignidade, todo sentimento ruim, toda ausência de perdão, toda mágoa, toda raiva, em nome de Jesus. Que haja paz neste coração e que haja o fluir da Tua graça, Senhor. Que haja o fluir do Teu Espírito, que haja sabedoria nesta vida, que haja entendimento e que haja vida. E que haja vida em abundância, que foi para isso que o Senhor nos chamou. Guarda a vida de cada uma de nós. Precisamos de Ti, Senhor. Precisamos da Tua bênção. Ajuda-nos, Senhor, porque nós vamos sair daqui e voltar para as nossas realidades. Amanhã, com a nossa família, durante a semana, nas nossas atividades, na nossa rotina. E que nada disso se perca, mas que possa reverberar no nosso coração. E que haja em nós, Senhor, um sentimento, um desejo de cada vez nos tornar melhores. Porque quando somos melhores, nós melhoramos a nossa intimidade contigo, o nosso relacionamento conosco, o nosso relacionamento com o outro, com os nossos familiares, com os nossos amigos, com os nossos irmãos. Porque é assim que nós glorificamos o Teu nome. E essa é a intenção nessa tarde. Ministrar sobre o coração dos Teus filhos, Senhor, para que o Teu nome seja glorificado. Obrigada por tudo, Senhor. Muito obrigada. Eu te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Muito obrigada.